em relação a uma aliança permanente, perfeita aos olhos de Deus. E passando por isso, já vem imediatamente Mateus 19, versículo 13 a 15, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, mais uma vez, já falei para você, Mateus não se preocupa com a cronologia dos acontecimentos, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né? Mateus se preocupa mais com a linha, né? A linha de temas, né? E ele vai em cima dos temas. Então, em cima do tema, você viu no capítulo 18, né? Que Jesus já havia falado sobre criança. E agora, mais uma vez, ele fala sobre as crianças. No capítulo 18, ele se utiliza da criança como sendo um símbolo de humildade, como sendo um símbolo de necessidade. Agora ele fala das crianças como sendo um caráter a ser buscado, características a serem buscadas, para que nós tenhamos a capacidade de entrarmos no reino dos céus. Engraçado, né? Um adulto que precisa ser como uma criança. Um adulto que precisa voltar às suas raízes para poder entrar no reino dos céus. E quando Deus fala a respeito, o Senhor Jesus está falando sobre a criança, ele não fala ser como uma criança, ser como esses pequeninos, no sentido, vamos chamar assim, físico, não tem como voltar a ser criança, no sentido mental, né? Não tem como, porque a Bíblia fala que nós temos que amadurecer e nos mostra em muitas passagens buscar a sabedoria, mas também fala sobre não sermos crianças no sentido emocional, né? Hoje em dia a gente fala sobre inteligência emocional. Então, como Jesus compara e ele traz mais uma vez a figura da criança para poder expressar qual é a vontade do Pai em relação a nós e como deve ser aferida a pessoa que deve ou não entrar no reino dos céus. Então, é exatamente o que Jesus está falando aqui como uma criança. Zacarias, capítulo 4, versículo 10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Claro, Zorobabel era um governador na época, né? Poderíamos falar que ele era um rei, só não era um rei porque o rei pertencia ainda, né, ao controle dos medos e persas, mas Zorobabel estava ali para reedificar, trabalhar a reconstrução de Jerusalém e toda a região, né, segundo a permissão dos medos e persas. Então Zorobabel estava ali com um número pequeniníssimo de gente. Só para a gente lembrar, a gente já conversou a respeito, ficaram mais ou menos, sei lá, por volta de 3 milhões de judeus nas terras dos medos e persas, e pouco mais de 500 mil pessoas voltaram a Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Então era pouca gente. Uma cidade, uma região, um reino, que estava completamente dizimado e destruído. Né? No tempo de Neemias falava que a cidade era um monturo só, ou seja, só era escombros. Mas havia um sentimento que Deus queria que Zorobabel tivesse. Qual era o sentimento? Aí ele fala assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á. Por quê? Porque a Bíblia fala que assim como Zorobabel estava colocando o primeiro tijolo para edificação,
ele também estaria contemplando o último tijolo depois de totalmente edificada a Jerusalém. Então, criança nesse sentido. Quando Jesus fala em ser criança, ele fala em nós não perdermos o sentimento de criança em relação à esperança, em relação à capacidade de sonhar, em relação à capacidade de enxergar à frente de uma maneira saudável, de uma maneira desprendida, sabendo que o Senhor está na direção de todas as coisas. Como a gente fala, que a gente compara, quando a gente coloca uma criança no carro e fala para a criança, nós vamos em tal lugar, e a criança, vez por outra, ela vai perguntando, já chegamos? Está demorando muito? Né? Quanto falta? Está perto? Ainda falta muito tempo? Estou com fome. Então a criança tem aquela disposição de esperar e se alimentar com aquela esperança. Então, quando Jesus fala em sermos crianças, e sermos como crianças também na esperança do reino dos céus, é exatamente essa disposição saudável, desprendida, completamente descontraída, sabendo que o mesmo que prometeu, ele vai cumprir, que é exatamente o que Deus está falando lá para Zorobabel, lá no livro de Zacarias, capítulo 4. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo está mais uma vez pontuando, né, esse sentimento, esse coração de criança. Por quê? Porque uma criança, principalmente na sua primeira infância, né, deixando as coisas que a criança também tem, mas pegando as coisas boas, de qualidade, a criança, ela é humilde. Por quê? Porque ela está qualquer coisa, né, principalmente quando a criança não tem toda aquela parafernália tecnológica, né? Mas a criança, uma rodinha, uma bolinha de papel, um brinquedo montado ali na hora, uma caixa de papelão e junto com pessoas ali, outras crianças. Por quê? Porque existe uma humildade em enxergar tudo de uma maneira muito boa. E o que Paulo está falando? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então, uma pessoa sábia segundo a carne é uma pessoa que ela passa a ser soberba, né? E a gente sabe, a gente conhece pessoas que parecem assim, que porque tem um conhecimento, uma, sei lá, entre aspas, né, uma inteligência, acham que são as todas poderosas, né? E nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo. Então, quando a gente percebe que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se propôs a nascer como homem, a viver como homem, morrer como homem, ter o seu ministério como homem. E a Bíblia fala que ele se esvaziou de si, ele esvaziou-se da sua divindade, para que pudesse, na sua limitação humana, inclusive nascer bebê, nascer criança. Por quê? Porque ele precisava mostrar e demonstrar e viver as mesmas condições limitadoras de um ser humano, mas priorizar
a necessidade do Pai. É por isso que a palavra do Senhor fala lá no livro do Salmo capítulo 8, de que dos tais é o verdadeiro louvor. Por que dos tais é o verdadeiro louvor? Porque o choro de uma criança expressa o quê? A necessidade do Pai, de Deus. A necessidade de alguém. Porque ela é completamente dependente. E ser criança é estar consciente, né, da nossa dependência, da nossa limitação, da nossa pequenez em relação a tudo e a todos. E nós estamos passando pela pandemia, e nada mais do que essa própria pandemia está falando muito a respeito disso. Porque a gente percebe nas tragédias que estão acontecendo a todo momento, que no primeiro momento parecia que eram os de mais idade, né? Os mais idosos. Agora, já no segundo momento, se percebe que não é bem os idosos. E a situação está um tanto quanto difícil para a medicina apurar de fato quais os limitadores. Se tem uma ideia que talvez seja a resistência imunológica, a falta de vitaminas, disso ou daquilo, mas de fato, cientificamente falando, ainda não se tem uma aferição completa do que significa essa enfermidade. Então nós estamos vivendo esse momento, onde a nossa dependência está completamente conectada à grandeza de Deus. E ser criança é ser saudavelmente dependente daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a simplicidade e a humildade expressam mansidão, e mansidão pertence ao fruto do Espírito. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa tranquila. Uma pessoa tranquila é uma pessoa humilde. E uma pessoa humilde é uma pessoa simples. E ser criança, no sentido saudável da palavra, é exatamente expressar essa mansidão na maneira de andar, na maneira de viver, de conviver. Por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O Senhor Jesus já diz lá no capítulo 6 de Mateus: não andeis ansiosos com aquilo que deveis de comer ou aquilo que deveis de vestir. Né? Por quê? Porque dependemos do Senhor. E essa dependência, ao contrário do que muitos pensam, é saudável. Porque quando nós nos apresentamos humildemente diante do Senhor, como crianças, diante de um pai, de uma mãe, então nós estamos completamente dependentes daquele que tem todo o poder, todo o domínio e toda a majestade. 1 Timóteo, capítulo 3 diz assim: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, o que Paulo está falando? Que ser neófito é ser irresponsável, ser negligente, ser imaturo, no sentido ruim da palavra, né? Por quê? Porque quando nós nos ensoberbecemos, como ele diz, ou seja, quando nós somos cheios de soberba, de altivez, de vanglória, de uma pseudo-capacidade, nós achamos que não dependemos tanto de Deus. E aí está o erro. O erro de toda a humanidade. E o erro que muitas vezes nós cometemos até mesmo sem querer. Nós, eu e você, na nossa comunidade, na nossa comunhão, dependemos única e exclusivamente de Deus. Porque só Ele pode. Só Ele tem toda a autoridade, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a majestade, só Ele tem o controle do querer, do efetuar, da vida, da morte. Ele é o alfa, Ele é o ômega, como diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 14 e 20 diz assim: irmãos,
Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, Paulo está agora explicando aqui o que é ser uma criança. Ser uma criança na malícia, ser completamente infantil na malícia, mas ao mesmo tempo na consciência, ou seja, no juízo, ser uma pessoa amadurecida. Por quê? Porque a saúde, a nossa saúde depende disso. Eu vou deixar aqui uma frase de um livro que se você puder, leia. É até um livro até barato, não é caro não, é bem barato. Eu acho que não custa mais que 30, 35 reais. Quer dizer, também não é tão barato. Mas, outro dia eu estava falando com a Mara, né? Tem revista na banca de jornal que custa 20 reais. Então, mais ou menos de 25 a 30 reais. Chama assim, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O nome do autor é Peter Scazzero. Peter Scazzero. É um livrinho fácil de ler, assim, e é simples a leitura, mas ele tem uma frase que vale a pena o livro vale pela frase que ele coloca, que ele diz assim: Jesus é um adulto que nunca deixou de ser uma criança que cresceu sem abandonar a beleza da infância, mas agregando a ela a sabedoria. Então, é uma das frases mais importantes do livro. É uma não. A melhor frase do livro é essa. Jesus é um adulto que nunca deixou de ser criança. Uma criança que cresceu sem abandonar a beleza da infância, mas agregando a ela a sabedoria. Então, em outras palavras, o autor aqui, o Peter Scazzero, está falando o seguinte: Jesus conseguiu crescer, ser um homem adulto, mas ele não perdeu as características saudáveis de uma criança. Mas ele, como criança, ele agregou a sabedoria sem abandonar a beleza da infância. É por isso que eu falo para você que na cultura católica, né, eles pontuam muito quando eles dizem sobre Isaías, capítulo 9, né, um menino nos nasceu. E é saudável enxergar Jesus com esses olhos maravilhosos de um menino que cresceu, um menino que durante toda a sua estrada de vida, seu ministério, ele conservou o sentimento de menino, de sonhos, de projetos, de esperança. Mas ao mesmo tempo, na malícia, ele permaneceu menino. Mas no juízo, né? Ou seja, na consciência, ele se transformou num adulto. Então é exatamente essa capacidade, essa característica que Jesus está pontuando aqui em Mateus capítulo 19. Porque ele diz assim: deixai vir as crianças, porque dos tais é o reino dos céus.